A paz de Cristo a todos. Hoje mais uma palavra de reflexão para a sua vida. Está na Bíblia, à luz da palavra. O título de hoje: Todos os caminhos levam a Deus. Iremos aprender em alguns capítulos, em alguns versículos sobre o caminho, que é Jesus Cristo. O mundo prega a frase que todos os caminhos levam a Deus, independente de religião, credo, raça e cultura. E o que nós aprendemos com as Escrituras, com a palavra de Deus, a Bíblia. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, é a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porque Ele é o caminho que nos conduz para a salvação, para o céu. Mas o inimigo, o diabo, traz a divisão para que o mundo acredite somente nas suas mentiras. Mentiras essas com palavras e frases bonitas, que chamam a atenção, mas que levam à perdição, à morte. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, e Provérbios capítulo 16, versículo 25, diz assim: Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha o caminho que Jesus nos mostra no livro de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E a palavra do Senhor diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. O diabo, Satanás, é a porta larga, ludibria o ser humano com manjares que aos olhos humanos são coisas boas e agradáveis, mas que leva à perdição e à morte. De todos os homens e autores de frases que será dita agora, somente um ressuscitou e trouxe a vida, o caminho e a salvação. Nos trouxe a palavra da verdade e o caminho que nos conduz para o céu. Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é o caminho. Mas quais são as frases que nós ouvimos e achamos bonitas? Maomé disse: Eu não sei o propósito da vida. Mas nós sabemos quem é o propósito da vida. Confúcio disse: Eu não sou o caminho. Mas nós sabemos quem é o caminho. Outro autor, Buda, disse: Procurem a verdade. Mas nós sabemos quem é a verdade e com quem está a verdade. Porque o próprio Jesus Cristo, o autor das nossas vidas, disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai Celestial senão por mim, Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Jesus Cristo é a porta estreita, o caminho que nos traz a paz e a salvação. Onde Jesus pagou alto preço, morte de cruz, para salvar a minha e a sua vida. Que trouxe a palavra da verdade, da justiça, que é a Bíblia, que nos levará para o céu. Mas, claro, para todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Vamos aprender alguns capítulos e alguns versículos que falam que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho. Em João capítulo 8, versículo 12, diz assim: Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo é a luz das nossas vidas. Vamos seguir somente Jesus Cristo.
Em Marcos capítulo 8, versículo 34, diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: Se alguém que vier após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, siga Jesus, porque Ele é o caminho da verdade, o caminho que leva à salvação. No livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós somos bem-aventurados porque andamos no caminho do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos leva para o caminho da salvação. Vamos seguir somente aquele que nos dá vida, morreu na cruz para pudesse mostrar ao mundo quem é o único que ressuscitou e trouxe a palavra da verdade. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O Senhor Deus Todo-Poderoso trouxe o Senhor Jesus Cristo para que Ele mostrasse o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho da justiça, o caminho que nos leva para o céu. A palavra de Cristo está aqui e devemos aprender todos os dias com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo que o Senhor deixou aqui presente na terra para transformar a sua vida e que possamos entender qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Há um só caminho e esse caminho é Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse com as suas palavras: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador. Porque Deus e Jesus é um só. Eles que fizeram e fazem tudo por nós todos os dias. Em João capítulo 12, versículo 45, a palavra diz assim: Jesus diz: E quem me vê, vê a mim e aquele que me enviou. Então o que o Senhor Jesus Cristo disse: Quem vê a mim, vê o Pai. Gostou da palavra? Aonde foi dita que somente o Senhor Jesus Cristo é o único caminho? Ele é a palavra e Ele que nos conduz à salvação? Não deixe de dar um like se gostou, mas não deixe de enviar para as pessoas que precisam e necessitam conhecer o Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho, que Ele é a palavra e que Ele nos conduz para a salvação, para o céu. Mas não deixe de nos seguir nos canais como no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá bom? Que a palavra de Deus seja o único caminho para todos nós. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado mais um momento de reflexão sobre a palavra que nos traz vida, nos mostra o caminho certo, o caminho correto, o caminho que nos traz Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. A palavra que transforma, que muda, que santifica, a palavra que é o alicerce da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa sempre nos fazer novo e que possamos entender o real propósito de Deus para as nossas vidas. E que o Senhor venha proteger a cada família e a cada pessoa que está escutando esse áudio, esse vídeo, essa palavra de reflexão. Que a sua vida seja transformada somente para aquele que pode fazer todas as coisas, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja conosco hoje e sempre. Amém. Que a palavra de Cristo esteja sempre no seu coração, hoje e todos os dias da nossa vida. Amém.